Oi, bem-vindo à nossa abertura do curso de mecânica. É com muita alegria que nós estamos iniciando esse curso totalmente gratuito. Já estamos com o projeto do curso de conjuntos. Então, mecânica é a base da física, né? Nós estudamos esse assunto geralmente no ensino médio, ou às vezes até no ensino fundamental, mas a mecânica ela é imprescindível para que você consiga entender bem a física. Então, esse curso de mecânica, nós vamos explicar ele como vai ser detalhadamente. Vai ser um curso muito bom. Eu me chamo Thiago Faustino. Esse é o e-mail para contato, Instagram do nosso canal também. E, basicamente, a mecânica ela é a base da física. Então, se você tem muita dificuldade em física, talvez seja porque você não tem uma base muito consolidada. E é justamente esse curso que vai fazer uma transformação imensa na sua vida em questões de física. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse curso de Física, de Mecânica. Eu pretendo trazer sempre novos cursos, então deixem sempre o feedback de vocês que é muito bacana. Pessoal, qual vai ser a metodologia do nosso curso? Essa é a nossa primeira aula, que vai ser parte 1 e parte 2. É uma aula ímpar, né? Que vai ter duas partes para não ficar um vídeo muito longo e muito maçante. Então, vamos utilizar o livro, que inclusive eu vou deixar o PDF para você na descrição, que é o Física 1 Mecânica Halliday, a 10ª edição. Inclusive, esse livro é muito utilizado no ensino superior para Física 1. Então, você no ensino médio vai estar tendo a oportunidade de estudar com um livro para ensino superior. Então, mas que você vai conseguir entender perfeitamente e você vai conseguir sair na frente de muita gente. Nós vamos ter aulas teóricas e aula de exercícios. Eu pecava muito em só trazer teoria e pouco baseamento prático, mas dessa vez, assim como o curso de conjuntos, eu vou trazer teoria e exercício. E como vai consistir? Aula teórica vão ser as ímpares, aulas de exercício, as aulas pares. Então, a aula 1 vai ser parte 1, parte 2 e na aula 2 exercícios, tudo bem? Todos os materiais, slides vão estar aí na descrição, o livro vai estar na descrição. Todos os materiais utilizados nesse curso você vai poder estar utilizando, tá ok? E vamos ter também uma grande novidade que é o simulado geral após o fim dos capítulos com resolução em vídeo. Exatamente, vou deixar um simulado para vocês na descrição e depois vocês vão poder ver a resolução totalmente em vídeo, totalmente de graça mais uma vez, que é uma grande realização, uma grande alegria para a gente. Então, pessoal, chega de falar de como vai ser o curso e vamos direto à nossa primeira aula. A nossa primeira aula vai ser sobre medição, ou seja, é o primeiro assunto que geralmente você estuda na física. Ou seja, você vai trabalhar com as grandezas, vai trabalhar com medidas, coisas bem básicas que no cotidiano nós até utilizamos. Parte 1, vamos falar sobre a introdução à física. Não adianta estudar física sem saber o que é física. As medidas e o Sistema Internacional de Unidades. Na parte 2, nós vamos ter conversão de unidades de medida e a notação científica, que muita gente tem dificuldade. E vamos aqui tirar toda essa dificuldade que você tem. Bom, então, bem-vindo à nossa primeira aula de física e eu começo perguntando para você, o que é física? Então se pergunta, o que é física? Eu estudo tanto física, mas eu nem sei o que é física. Bom, nada melhor que uma imagem para ilustrar mais ou menos um pouco do que é a física. E aqui você pode ver uma imagem de uma fogueira, mas como assim, professor? Isso é física? Sim, pessoal, isso também é física. O calor é física, a natureza é física. Temos aqui também, olha aí essa grande e bonita imagem que até assusta, é toda essa luz e também é física, é natureza, é física. Então você falou muito de natureza. Então, Tiago, o que é a física? É a ciência exata que busca compreender os fenômenos da natureza. E eu ainda coloco mais argumentos. Ou seja, além de compreender, ela também busca prever. Exatamente, você consegue prever ainda possíveis acontecimentos com a física, com cálculos exatos e específicos que a matemática vem para utilizar. Então a física ela é casada com a matemática. Não tem como a gente trabalhar sem a matemática, porque a matemática ela vai definir precisão para que nós consigamos compreender toda a natureza da física. Bom, então, o que são grandezas fundamentais? Pessoal, o que é uma grandeza? Uma grandeza, geralmente, existem as grandezas físicas. E as grandezas físicas são
aquelas grandezas da natureza que nós podemos mensurar, medir. E vamos ter 3 grandezas fundamentais para trabalhar no nosso início do nosso curso. Depois eu vou apresentar outras grandezas para vocês. Mas como é que acontece? As grandezas fundamentais, vamos ter o comprimento, a massa e o tempo. Mas por que essas grandezas são fundamentais? Porque quando eu relaciono uma dessas grandezas com a outra, eu vou ter uma nova grandeza. Exatamente. Por isso que são grandezas fundamentais. Porque quando eu relaciono grandezas fundamentais, eu encontro novas grandezas. Por exemplo, se eu relacionar a grandeza de comprimento em tempo, eu vou encontrar a velocidade. Olha que legal. Então, essas 3 grandezas, você conhecendo, você sabendo calcular, você vai estar tendo muita física contigo no teu coração. Bom, o Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, para termos medidas e conseguirmos calcular padrões, ou seja, números, nós precisaríamos de medidas que tivessem sido pré-estabelecidas. Por quê? Porque eu posso medir várias coisas de diversas formas. Por exemplo, eu posso medir uma coisa em centímetro, em metro, em decímetro. Então, então foi convencionado em 1971 que o mundo adotasse um padrão de unidades, ou seja, cada grandeza fundamental recebeu um padrão de unidade para que esse padrão fosse utilizado internacionalmente e que a gente conseguisse entender o cálculo da Alemanha, do Japão e assim como eles conseguissem entender o nosso cálculo. Imagina se cada país tivesse uma unidade diferente. Ah, esse cara usa uma unidade tal. Aqui a gente usa, por exemplo, o metro para medir comprimento. Então vamos lá. O comprimento vem do metro, ou seja, o padrão do SI para comprimento é metro. E a gente vai trabalhar muito com esse Mzinho aqui, para abreviar a palavra metro. A massa. E para massa nós temos o quilograma. Veja que esse K é um prefixo do SI, que ele vai estar dentro do próprio padrão, tá bom? Nós também temos o tempo, que é medido em segundos para o SI. Então, pessoal, nós sempre, no nosso curso de física, vamos sempre querer, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, trabalhar com metro, quilograma, segundos. Lembre-se sempre das abreviações M, kg e S. Prefixos do SI. E aí que a gente vai entrar numa forma de abreviar certos números grandes. Por exemplo, imagine o número... imagine aqui o número... Vamos colocar aqui, escrever. Pronto. Imagine se nós tivéssemos aqui um 10 elevado ao cubo. Isso aqui é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai ser igual a 1 e 3 zeros junto. Olha aí. Então, pessoal, para o SI, isso aqui para a gente, o 10 ao cubo, ele é escrito como, adivinha, quilo. E é representado com 1K. Agora vamos só dar uma apagada aqui para a gente poder colocar todos esses prefixos e eu vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, eu vou já trazer um exemplo aqui para ficar bem interessante para vocês. Por exemplo, se eu tenho aqui, quando a gente vai no mercado, geralmente a gente vai comprar queijo, por exemplo. E aí eu falo o seguinte para a atendente. Eu quero 1000 gramas de queijo. Olha aí como ficou bem grande. Eu quero 1000 gramas de queijo. Mas eu poderia simplesmente falar, moça, eu quero 1 quilograma de queijo. Que são a mesma coisa, pessoal. 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Mas por quê? E é isso que nós vamos ver agora. Porque nós utilizamos um prefixo. O K significa 1000. Então, 10 ao cubo é igual ao quilo, que é igual ao K. Então, se eu tiver 1000 gramas, eu vou ter 1 quilograma, porque sempre que eu tiver 10 ao cubo, eu posso substituir por K ou por quilo. Nós temos também o 10 à sexta, que não utilizamos muito no nosso dia a dia. Na internet até nós utilizamos, que é o mega, ou seja, quantos megabytes você tem de internet, ou seja, quantos 10 elevado à sexta ou o que. Então, a gente vai usar o mega, que ele é representado pela letra M. Veja como é bem simples.
temos o 10 elevado a 9, que é o nosso famoso giga. Então, quantos gigabytes de internet você tem? A gente representa com um G, tá? Eu vou apagar aqui para já escrever, dar um print na tela aí. E eu vou deixar o slide em branco para você mesmo escrever no seu slide, tá bom? Só você vir na função caneta. Bom, nós também temos os números elevados a expoentes negativos. Por exemplo, o 10 elevado a menos 2. Isso aqui é igual a quanto? 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. Confere? Isso aqui é igual a centi. Vem lá do centímetro, tá? Quando você usa centímetro é porque você tem o metro e o 10 elevado a menos 2. Mas depois a gente vai trazer a tabela direitinho, tá bom, pessoal? Não se preocupa, tá? Que a gente vai poder trabalhar isso aí de forma bem tranquila. Então nós temos aqui o 10 elevado a menos 2, que eu já representei aqui para vocês. Opa, vamos voltar aqui. Então nós temos aqui o 10 elevado a menos 2, que é o centi, que vai ser representado pela letra C. O 10 elevado a menos 3, esse é importante vocês decorarem, porque a gente vai utilizar bastante. O 10 elevado a menos 3 é o mili, pessoal. E ele vai representado por um mzinho. O 10 elevado a menos 6 a gente vai usar bastante lá na física elétrica. É o micro, que é representado, parece um Uzinho assim. E também temos o 10 elevado a menos 9, que a gente usa menos no início do curso, mas futuramente vamos utilizar bastante. É o pico, que a gente representa com um Pzinho. Ainda tem o 10 elevado a menos 12, tá? Mas, opa, perdão, pessoal, perdão aqui, a gente errou aqui. O 10 elevado a menos 9 é o nano, tá bom? Sou professor, mas eu erro também, tá bom? Então, 10 elevado a menos 9 é no caso, o nano. E o 10 elevado a menos 2 é o pico, certo? Então, eu vou deixar aí o material todo na descrição e você vai poder estar baixando aí, certinho? Vamos aqui a um exemplo bem prático do nosso cotidiano. Então, aqui nesse exemplo, vou dar bastante spoiler, por quê? Porque eu já vou trabalhar com a notação científicazinha aqui. Exemplo. Isso aqui, pessoal, é igual a 1,27. Veja que eu estou andando daqui para cá. Ó. E sempre quando daqui para cá, o que acontece? Eu estou tirando zero. Olha aí. Quando eu tiro zeros, pessoal, ó, cada andada que eu dou para a esquerda, você vê que eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tirei 7 zeros. E andei mais 1, 2 vezes. Então, isso aqui é 1,7 vezes 10 elevado a 9. Porque eu andei para a esquerda 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas quem é esse cara aqui? Isso aqui é watts, tá, pessoal? Isso aqui é potência. A gente vai ter uma aula futuramente sobre isso aqui. E a gente pode simplesmente substituir isso aqui por 1,27. O que, pessoal? O que? Nanowatts. Ok? E aí eu já dei até um spoilerzinho de como é a notação científica. Veja que se eu caminhar para a direita, eu vou estar acrescentando zeros. E quando eu acrescento zero, eu na verdade, vou colocar o quê? O expoente negativo. Então, se eu fosse colocar mais zero para cá, aí em vez de ser números positivos, os expoentes positivos, eu colocaria expoentes negativos. Pessoal, eu vou me despedindo de você nessa aula aqui. Eu já vou gravar a segunda parte e pretendo postar mais frequentemente. Eu dei uma pausa em conjuntos, mas eu vou estar voltando hoje também. Pessoal, compartilha esse curso para o seu colega que está no ensino médio, no fundamental, até quem já se formou, que é muito bacana. E até a nossa próxima aula.